Um vídeo amador capta um grupo de adolescentes a atirar objetos contra uma casa. O incidente ocorre na área costeira britânica de Kent. O proprietário que filmou o ataque é polaco, gerente de uma loja e chegou ao Reino Unido em 2005. Esta não é a primeira vez que é alvo de atos semelhantes. Os crimes de ódio contra os polacos na Grã-Bretanha aumentaram 10 vezes na última década. Está a ficar cada vez pior. A loja foi atacada no início do ano porque sou polaco. As pessoas gritam na rua, à minha passagem, que se lixem os polacos. Alguns clientes, depois de perceberem que sou polaco, perguntam-me quando é que volto para casa. Tal como Andrei Tomescu está preocupado. O dentista romeno está em Londres desde 2010 a trabalhar para o Sistema Nacional de Saúde. O médico afirma que o atual clima político abriu caminhos a alarmismos estáticos, acusando os europeus do leste de roubarem postos de trabalho ou de drenarem o sistema social na Grã-Bretanha. De 2013 a 2014, o número de ataques racistas contra os europeus de leste duplicou. Em algumas áreas chegou mesmo a quadriplicar, e isso aconteceu por causa da agenda política e por causa do que tem aparecido nos média. O número de romenos, búlgaros ou polacos não duplicou. Porque é que aumentou o número de ataques de ódio racial? Parte da resposta pode estar no grande número de imigrantes da Europa de Leste que rumaram ao Reino Unido depois da adesão dos vários países à União Europeia. Estima-se, por exemplo, que mais de 500 mil de polacos vivam e trabalhem na Grã-Bretanha. Em Southampton, 1 em cada 10 cidadãos é polaco. Se uns concordam que os imigrantes polacos ou de outros países da UE deram nova vida e transformaram Southampton com novas lojas, empresas e postos de trabalho, outros defendem que estas pessoas colocaram sob pressão o sistema social público, como por exemplo os serviços de habitação e saúde. Thomas Dill tinha 13 anos quando há 10 anos se mudou da Polónia para Southampton com os pais e a irmã. Thomas afirma que a ideia de que são os imigrantes da Europa de Leste que absorvem os benefícios do sistema social britânico é errada. Se olharmos para as estatísticas, a verdade é que os membros da Europa de Leste colocaram mais dinheiro no governo do que aquele que tiraram. São os imigrantes de países fora da União Europeia que, na verdade, reivindicam mais benefícios. Para um grande número de empresas, os europeus de leste são os salvadores, pois são os únicos que realmente estão a trabalhar. Se olharmos para os hotéis e restaurantes, os trabalhadores de limpeza e outros são, na maioria, de nacionalidades do leste europeu. Apesar desta contribuição, a imigração da União Europeia tornou-se numa preocupação crescente para a maioria do povo britânico. Enquanto alguns veem as vantagens, outros temem que o sistema social da Grã-Bretanha esteja a entrar em ruptura. Parece muito tarde, pois os empregos e as casas já foram tomados. Não nos podemos livrar deles, pois não? Não diria que foi uma má mudança. Acima de tudo, vejo pessoas que vêm para aqui para trabalhar. Não sei muito sobre os aspectos positivos de estar na União Europeia. Tudo o que ouvi falar foi sobre os negativos e, mais uma vez, os aspectos negativos da imigração. Penso que não podemos quantificar. Creio que é um facto, ou se aceita ou se esquece. Especializei-me em subsídios de habitação para todos os meus inquilinos. É uma situação incrível em que as pessoas apenas aparecem e assinam o contrato. Está errado. Algo está errado, mas há uma sensação generalizada de que é impossível controlar a imigração. Há uma mensagem que vários tabloides britânicos têm martelado ao longo dos últimos anos, que a única maneira de impedir que romenos, búlgaros ou outros imigrantes da UE roubem os postos de trabalho ou usufruam do sobrecarregado sistema social é a Grã-Bretanha abandonar a União Europeia. Esta mensagem tem servido o Partido da Independência do Reino Unido, mais conhecido por UKIP. A formação defende apenas uma coisa: a saída da União Europeia para que o Reino Unido retome o controle do país. Mark Reckless é um dos 2 deputados do UKIP na Assembleia Britânica. O parlamentar conseguiu renovar o mandato depois de abandonar o Partido Conservador de David Cameron.
Durante as eleições, Reckless foi duramente criticado por afirmar que a possível saída do Reino Unido da União Europeia poderia levar à deportação de alguns imigrantes da UE. Muitas das pessoas aqui contribuem enormemente para o país e não gostaria de destacar qualquer nacionalidade. Esta é uma questão de números globais. Nas últimas eleições, os conservadores disseram que iriam cortar a imigração em dezenas de milhares por ano. Os valores voltaram agora para os níveis da era trabalhista. Queremos ser justos e tratar as pessoas da Commonwealth, as pessoas de fora da União Europeia, com os mesmos critérios com que tratamos as pessoas da União Europeia. No dia seguinte à vitória eleitoral, Reckless foi o convidado de honra numa conferência do Bruges Group, uma organização conhecida por defender uma reforma da União Europeia e por duvidar da capacidade de David Cameron para renegociar com Bruxelas a permanência. O deputado conservador Mark Pritchard defende Cameron, mas admite que, se não houver um compromisso, será um referendo que vai decidir a relação entre a Grã-Bretanha e Bruxelas. A imigração da União Europeia traz claramente benefícios económicos e sociais à Grã-Bretanha, mas a maioria das pessoas vê enormes pressões sobre os serviços públicos, na habitação, nos médicos de família, nos hospitais e escolas. Dizem que já chega, por isso precisamos de reconfigurar, realinhar a nossa relação com a Europa. Se Bruxelas rejeita o primeiro-ministro, então penso que o povo britânico vai provavelmente votar para sair em dezembro de 2017. Não há dúvidas de que David Cameron está sob pressão. Uma sondagem recente mostrou que mais de 70% dos britânicos gostaria que houvesse uma diminuição do número de imigrantes, mas mais de 80% acredita que o primeiro-ministro não será capaz de reduzir a imigração europeia que ruma à Grã-Bretanha. A livre circulação de pessoas e bens é um direito fundamental da União Europeia e é inegociável. Para Rafael Behr, aumentar o tempo de espera para ter acesso aos benefícios britânicos é uma das ressalvas que Cameron poderia oferecer tanto aos eleitores britânicos como aos parceiros europeus. Existe esta pequena área em que ele se está a concentrar agora, que são os benefícios reivindicados por imigrantes europeus. Parece que se pode ajustar algumas das regulamentações relativas a isso sem alterar os tratados europeus. É exatamente por isso que David Cameron está a focar-se na questão, pois é algo que ele pensa que pode alcançar. Por um lado, pode dizer aos britânicos: estão zangados, pois estes estrangeiros vêm e aproveitam-se dos subsídios e eu vou acabar com isso. Depois pode virar-se para os parceiros europeus e dizer: isto é algo que se pode fazer sem alterar os tratados europeus, algo que nenhum deles quer fazer. É por isso que essa é a questão onde se está a concentrar. Entretanto, utilizar a imigração como uma ferramenta política não é novo na estação de rádio de Southampton. A imigração tem sido um problema desde o primeiro dia e é realmente uma política de ping-pong que tem sido jogada até às eleições gerais. Creio que, se ouvirmos as pessoas na rua, elas dizem que têm amigos maravilhosos da Lituânia, Polónia, Paquistão, Índia, África, e é fantástico. Mas, ao mesmo tempo, há sempre alguém que, venha de onde vier, vai querer abusar do sistema, beneficiar dele. Mas é assim que os seres humanos funcionam.